Oi, pessoal, professora Cássia aqui, tudo bem com vocês? Como foi a prova da SpaceX? Se você esteve ligado no nosso canal, né, no nosso último vídeo, que eu vou deixar o card aqui, eu dei lá o top 5 dos temas que eu acreditava que fosse cair na SpaceX e eu disse que questões relativas ao meio ambiente seria bem provável, né? E não deu outra, nós tivemos um tema que eu anotei aqui em algum lugar, a sustentabilidade e a imagem das empresas junto aos consumidores. E nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, né? Eu acredito, né, primeiramente, que eu acho que vai ser um tema que vai ter bastante tangenciamento. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar apenas sobre sustentabilidade e não vai conseguir linkar ou não conseguiu linkar essa questão da sustentabilidade com a questão empresarial, que na verdade o seu tema fala tanto sobre sustentabilidade quanto a imagem das empresas nesse quesito, né? A imagem que as empresas vão transmitir para o consumidor nesse quesito. Então, eu penso que vai ser um tema que vai ter bastante tangenciamento e é claro, né, se tiver tangenciamento, a sua nota, ela não é, seu texto não é zerado, ele é zerado só por fuga total ao tema, mas o tangenciamento faz com que a sua nota seja uma nota de repente não muito legal, tá? Então eu vou falar aqui sobre algumas ideias que poderiam ser ditas, né, nesse tema para a gente trabalhar essa ideia junto, tá? Bom, então vamos pensar sustentabilidade e imagem das empresas junto aos consumidores. Bom, eu poderia começar esse tema com alguns repertórios bastante interessantes e eu fiz aqui pouquinha anotação, né? Fiz aqui algumas anotações para a gente pensar, né? Poderia começar esse tema, por exemplo, com a música Heal the World do Michael Jackson, né? Que aquela que diz Heal the world, make it a better place, né? Ele fala cure o mundo, faça dele um lugar melhor para se viver, justamente para abrir essa questão sobre sustentabilidade, né, sobre essa questão de que o mundo é um lugar, né, o mundo precisa de conhecimento, o mundo precisa de alguém que cuide dele, né, haja vista que a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Poderia começar também com aquela música What a Wonderful World, do Louis Armstrong, que diz mais ou menos assim: I see trees of green, red roses too. Não sou boa para cantar, mas vocês entendem. Então ele fala: eu vejo árvores verdes, né? Eu as vejo florescer, que também traria para essa questão do tema, né? Poderia começar com a música também Planeta Água, do Guilherme Arantes, né? Fala tudo sobre sustentabilidade. E uma outra, Herdeiros da Terra, Herdeiros do Futuro, do Toquinho. Independente se você começou com essa música ou não, a forma como você começou também é válida, né? O que vai nos interessar é o miolo dessa ideia, né? Se você ali na sua introdução primeiro conseguiu colocar a sua tese e os argumentos, né, em favor da sua tese. E nas minhas anotações aqui, né, só para a gente falar um pouquinho de argumento, eu coloquei que Pedro Álvares Cabral, né, em sua primeira carta a Pero Vaz de Caminha, ele já relatava as belezas desse país, né, que era um país belo. Tanto é que os poetas modernistas escreveram, né, aqueles romances indianistas retratando a beleza que havia no Brasil, né? O Gonçalves Dias mesmo em um dos poemas mais conhecidos dele, que é a Canção do Exílio, dizia: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E essa beleza ele falava também falava das belezas que existiam no Brasil, né? Assim como nosso próprio hino nacional, né? Aquela pátria amada, idolatrada, salve, salve, etc. E outros tantos versos que existem que dizem respeito a essa beleza. Só que nós chegamos num ponto, né, que essa beleza está sendo ameaçada,
né? E devido a essa ameaça que a gente poderia citar lá com a Revolução Industrial, né? Que acho que o estopim disso daí foi com a Revolução Industrial, quando os homens começaram a entender que a máquina, de certa forma, poderia substituir o homem, né? E que começou aí, então, um processo de decadência sustentável, vamos dizer assim, né? Então, devido a isso, esse processo da revolução, sempre a inserção de máquinas e sempre o homem produzindo cada vez mais e consumindo cada vez mais, essa questão de ser um planeta sustentável foi sendo elevada, né? Tanto é que várias conferências têm sido feitas em favor dessa ideia, né? Eu anotei aqui que a primeira que foi feita no Brasil foi a Rio 92 e teve a participação de 170 nações, né, que foi organizada pela ONU e sediada no Brasil. Bom, e aí dentro desse conceito de sustentabilidade, claro que a questão empresarial não podia ficar de fora, porque eu preciso mostrar para o meu público que eu estou preocupada com a questão da sustentabilidade, eu preciso mostrar para o meu público, para o meu consumidor, que eu também me interesso por essa questão. E essa questão das empresas é uma questão, de certa forma, que vai viabilizar a credibilidade do seu consumidor, né? Haja vista que as pessoas estão cada vez mais seletivas, né? Sempre buscando coisas de qualidade, empresas de qualidade, não se preocupando muito com preços, mas se preocupando com qualidades. Haja vista aí a questão da economia, que a classe C, né, deu uma alavancada, então as pessoas têm sido mais seletivas, né? E aí, com essa questão da crise econômica, né, que há alguns anos vem rondando aí o nosso país, né, as empresas precisavam ou precisam, né, melhorar a imagem do seu logo, né, junto aos consumidores para criar essa questão da credibilidade, confiabilidade, né, junto ao seu consumidor. E para isso, então, elas entraram, né, muitas têm entrado e muito tem se falado sobre esse viés sustentável junto a empresas, né, nós temos chamado de sustentabilidade empresarial. E aí eu achei que interessante um repertório que eu vi, que a revista Exame, por exemplo, ela tem mirado, né, nas marcas infantis, né, na sustentabilidade infantil já para garantir o consumidor do futuro, né? Então, olha a estratégia de marketing que legal, né? E aí, o meu tema, eu tinha que falar exatamente sobre essa questão da sustentabilidade e sobre essa questão do interesse das empresas em, claro, não deixar de vender, e para ela não deixar de vender, ela precisa atender esse público que é um público seletivo, né? Que é um público que também se preocupa, vamos colocar entre aspas aí, né? Que também se preocupa com essa questão. Então, de determinado público, a gente precisa falar a língua desse público, né? Bom, pessoal, eu coloquei aqui um filme que a gente poderia citar muito, que ilustrar muito o meu tema, que é o filme 2012, né? Que muitos de vocês devem ter assistido. Foi um filme que falou-se que em 2012 o mundo ia acabar e pá, e daí a questão ia. Né, em 2012 o mundo ia acabar, acho que era dia 21 de dezembro de 2012, não sei. E aí criou-se esse filme que realmente o mundo acabava e poucas pessoas eram colocadas dentro de tipo uma arca, uma bolha que que ficou boiando, etc, tal, e o mundo acabou e aí as pessoas, né, foram para um novo mundo, né, reconfigurou toda a estrutura do globo, etc e tal. E aí, pensando nisso, de repente, nesse medo que as pessoas estão de que isso realmente venha a ser verdadeiro, né, algum dia,
pessoas estão cada vez mais pensando na questão sustentável do planeta, né? Não jogar lixo no chão, manter a água, né? Economizar água e tantas outras medidas bobinhas que a gente vai dizer que fazem parte do nosso senso comum, mas que de certa forma tem preocupado esse consumidor. E a mira do seu tema não era só a sustentabilidade, era também atender a esse consumidor por parte das empresas, né? E aí coloquei aqui algumas citações que a gente poderia utilizar. Luther King disse que se soubesse que o mundo se acaba amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Chico Xavier disse que ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Schopenhauer disse que o homem fez da terra um inferno para os animais, nessa questão sustentável. E Nietzsche, que diz que o macaco é um homem demasiado simpático para que o homem descenda dele. Forte, né? Eu fico aqui, né, com essas ideias. Se você quiser que a gente corrija seu texto, é só enviar para o nosso site redaçãointeligente.com.br. O tema já está lá cadastrado e nós vamos ver o seu texto nos baseando em todas as palavras-chave do tema, que é sustentabilidade, empresa e consumidor, né, que são as palavras. Precisava ter essas 3 palavras no seu texto para que não houvesse a fuga do tema, e a gente corrige e te dá um feedback aí de quanto você pode tirar, né, e do que precisa ou precisava ser melhorado, né, e aí a sua expectativa para você já ficar ciente, beleza? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.